Gente, agora o assunto que interessa a todos nós. Afinal de contas, vamos falar sobre o nível dos reservatórios de Sobradinho e Três Marias, que tem preocupado muita gente. Mas aí você deve estar se perguntando, sim, isso muda em quê a sua vida, a minha vida? Interfere porque toda essa mudança acaba, digamos assim, desaguando no Rio São Francisco. O fato é que, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo agora o Superintendente Estadual dos Recursos Hídricos, meu querido amigo Ailton Rocha. Professor Ailton, satisfação revê-lo. Satisfação, boa tarde. Boa tarde. Afinal de contas, até que ponto isso interfere no dia a dia das pessoas, das comunidades? Olha só, desde 2013 que o Rio São Francisco vem passando por uma crise hídrica, especialmente por falta de chuvas. E havia uma perspectiva que, ao iniciar o período chuvoso do final de 2017 e início de 2018, os nossos reservatórios que regularizam a vazão de São Francisco, Três Marias e Sobradinho, pudessem receber um aporte de água que fosse capaz de recuperar esses reservatórios. E isso não tem sido observado. Está chovendo entre Minas Gerais e na Bahia, que é a caixa d'água do Rio São Francisco, mas as chuvas estão abaixo da média. E isso leva a bacia do São Francisco como um todo a um estado de atenção. A nós aqui do Baixo São Francisco, isso é muito preocupante, porque é possível que a gente conclua o período chuvoso do São Francisco com volume útil de Sobradinho abaixo do que foi o ano passado. Ou seja, a gente pode, o que está ruim pode piorar muito, professor, porque a gente tem percebido um assoreamento cada vez maior do Rio São Francisco. Nós já mostramos, inclusive, aqui com imagens, cada vez mais, assim, vários bancos de areia, dificuldades de navegação, né? Enfim, a coisa tende a piorar. Porque, na verdade, além da falta de chuva, ainda temos problemas que permanecem, como o desmatamento, a poluição, o desperdício. Então, é muito importante que a população se conscientize de que é preciso cada vez mais economizar água. O São Francisco é responsável por 99,7% do potencial hídrico do estado de Sergipe. Ele é responsável pelo abastecimento de água em 66,5% da capital, Aracaju. Muitos esforços vêm sendo feitos, inclusive com instalação de estações móveis de captação de água, porque com essa redução de vazão, houve uma redução do nível da água do rio e é provável que em 2018 a gente continue com essa vazão de 550 metros cúbicos por segundo, o que é uma vazão já muito pequena. E isso vai requerer um sacrifício. Não, o ideal é que ele trabalhasse com a vazão de 1.300. 1.300, mais do que o dobro? Mais do que o dobro. E, na verdade, a gente está trabalhando com 550 e é provável que esse 550, que está previsto até o dia 30 de abril, se estenda por todo o ano de 2018. Agora, a gente tem que lembrar aí que existe a tal da transposição das águas do Rio São Francisco, que pode ser um fator também perigoso, professor. Olha, a transposição, por enquanto, ela só está retirando 9 metros cúbicos por segundo do São Francisco. Então não faz muita diferença? Não faz muita diferença. Do ponto de vista hidrológico, não faz muita diferença. O que faz a diferença nesse momento seria, de fato, que as chuvas na caixa d'água do São Francisco, e aí leia-se Minas Gerais e Bahia, fossem num volume acima da média para que a gente pudesse recuperar os reservatórios que já entraram em 2018 com uma situação bastante crítica. Nós temos alguns gráficos que vai ilustrar muito bem toda essa situação. Pode soltar, produção, eu queria que o senhor explicasse aí. Primeiro gráfico, por gentileza. Três Marias em 4 de fevereiro. Então veja, esse gráfico de 4 de fevereiro de 2018 mostra que a situação em Três Marias está pior do que foi em 2017. No mesmo período? No mesmo período. Então esse é o gráfico e aí tem a demonstração também. É uma oscilação muito forte, né, muito professor? forte, E você percebe que de 2013 até 2018 houve uma redução do volume útil de Três Marias e se agravou em 2015, né, que foi o índice menor. Então, em 2018 a situação continua abaixo do que foi em 2017, que já era tido como um ano crítico. Vamos para a segunda arte, por gentileza, produção. Na segunda arte, Sobradinho. Observe agora. que desde 2013 também Sobradinho vem passando por uma redução muito grande do seu volume útil, com exceção do ano de 2014, mas 2015, 2016, 2017 foi o ano mais crítico. Agora, em 4 de fevereiro de 2018, a situação está um pouco melhor do que foi em 2017, que foi um ano muito ruim. Mas se você for mostrar o outro gráfico, eu não sei se a produção... Nós temos um terceiro gráfico, pode soltar a produção, por favor. Um terceiro gráfico. Agora esse terceiro sim. gráfico com relação a Três Marias, se você for comparar, isso aqui é o final do período chuvoso. Observe que o final do período chuvoso de 2017 em Três Marias, o volume útil acumulado foi menor do que 2016.
Há uma perspectiva que, no caso de Três Marias, em 1º de maio de 2018, ultrapassemos esse volume útil de 2017, mas que vai ficar abaixo de 2016. Professor, a única condição de melhorar esse gráfico, esse volume de água, é somente com chuva? Nesse momento, somente com chuva. Ela que traz um resultado assim de curto prazo capaz de reverter a situação. Agora nós temos um quarto gráfico que eu gostaria que a produção mostrasse, que é muito importante. Pronto, o Sobradinho. Olha só, a situação em 1º de maio de 2017, Sobradinho, foi praticamente a metade do 1º de maio de 2016, tá certo? É possível que em 1º de maio de 2018, Sobradinho fique um pouco acima de 1º de maio de 2017, que é quando encerra o período chuvoso, mas muito abaixo de 1º de maio de 2016. Sim. Se você pegar esse acumulado de 2013, é uma demonstração de que realmente a situação é uma situação de alerta, de atenção, e que possivelmente vai ser necessário trabalhar todo o ano de 2018 com essa vazão reduzida. O engraçado que a gente tem aqui é uma oscilação muito forte, né? Chegou inclusive até pouco mais de 100, não é? Isso. Então você tem uma oscilação de 90, de 100 para 97, 99, 52, 46, aí vai para 80, 53, 27, 50, oscila muito. Para chegar no 100%, professor, qual seria o ideal, o conjunto de fatores? Olha, aí tem um conjunto de fatores. Primeiro, a chuva, né? É preciso que as chuvas estejam sempre acima da média para chegar a atingir esse 100%. A outra é que haja uma racionalização no uso da água do São Francisco, principalmente com relação à irrigação, porque há uma sobreexploração. Houve um crescimento de 15 mil hectares de área irrigada no oeste baiano, com consumo altíssimo de água de povoações centrais, com desperdício muito elevado. E associado a isso existe um grande vilão, que isso é muito preocupante, que chuva não resolve, que é o desmatamento. 48% da bacia hidrográfica do Rio São Francisco está desmatada. E está sendo desmatada, inclusive, nas suas áreas de recarga, tanto de manancial de superfície como de subsuperfície. E eu tenho dito que em rios tropicais, como o nosso, sem cobertura vegetal, a tendência dele é de sentir um impacto muito alto, a exemplo de São Francisco e Tocantins, que dá uma demonstração muito forte de que são rios, apesar de outrora caudalosos, estão agonizando. É importante a gente dizer o seguinte, esse efeito é retardado, nós vamos sentir isso lá na frente, né, professor? Com certeza. Satisfação revê-lo. Tá, muito obrigado. Abraço, um feliz carnaval. Para você e sua família, para todos os amigos. Muito obrigado. E vamos rezar para São Pedro para ver se ele colabora um pouquinho mais. Com certeza. Muito obrigado. Tá, muito obrigado também. Professor.